E eu vou falar novamente, vou dar continuidade à parábola dos dois filhos. Eu já não chamo mais a parábola do filho pródigo. A gente está acostumado, né? A parábola do filho pródigo. Ok, o que é essa história? O pai tinha dois filhos e o filho mais novo pede ao pai, que é Lucas, capítulo 15, eu só estou explicando para vocês. Fica de olho aí, Zemar, na câmera, porque ela vai soltar rápido. Obrigada. E o filho mais novo, então, pede a parte dele na herança e pega tudo que tinha, né? Porque ele tinha direito ali, aliás, não era bem direito dele, tá? O pai quis ceder, ele não era esse o costume, tá bom? Ele pega todo o dinheiro, vai para uma terra bem distante, lá, nessa terra bem distante, ele gasta tudo que ele tinha. E ele gasta, a palavra de Deus vai dizer que ele gasta de forma bastante irresponsável o que ele tinha. E aí, passado um tempo, está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, lá mais ou menos para o verso 15, por aí, tá? A história se passa. Daqui a pouco eu vou dar os versos corretos para vocês. E aí, ele fica ali naquele momento, na história dele, e onde ele está, surge uma grande fome. É um período assim muito difícil, como se fosse um período de pandemia que está acontecendo com a gente. Então, aquele país onde ele estava, aquele lugar onde ele estava, passa por uma grande calamidade. E aí, ele não tem mais nada, nenhum dinheiro, ele está passando fome. Ele começa a ficar com fome. Então, você vê que situação que ele foi ficando, né? E ele vai pedir um emprego para um homem lá. E esse homem, ele fala para ele, vai trabalhar aqui no meu campo, cuidando dos porcos. E é importante saber dessa história, porque cuidar dos porcos era um lugar que o judeu não queria muito, entendeu? Mas nós precisamos lembrar que quem está construindo essa história, isso é uma parábola. Então não é uma história verdadeira. É Jesus que está criando essa história. E Jesus está criando essa história para falar algo, para nos mostrar algo. Assim como as crianças, quando vão para a escola, a professora não coloca uma história bem bonita e depois a professora não pergunta assim, qual que é, né, a moral da história? E a gente vai tirando várias lições dessa história. E assim Jesus faz, falando ali com aqueles líderes que ele estava conversando. E hoje nós vamos dar continuidade. Então chegou aquele momento que ele fala assim, o jovem, né, o filho mais novo, nossa, eu estou passando fome. Né? E ele ficou com muita vontade de comer a ração dos porcos, aquela ração suja, que tinha vermes, que tinha tudo, e que estava cheio de barro, aquela coisa horrorosa, né? E ele tinha vontade de comer aquilo, de tanta fome que ele estava passando. E naquele momento de muita dificuldade, de muito sofrimento e de muita fome, ele se lembra, ele cai em si. A palavra de Deus vai dizer que ele cai em si. E ele lembra que ele tem um pai. E que na casa do pai dele, os empregados comem melhor, estão numa situação ainda melhor. E aí ele diz assim, eu vou voltar para casa e eu vou pedir perdão para Deus e vou pedir perdão para o meu pai e dizer assim, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Recebe como se eu fosse um empregado dele. Então é nesse momento que a história está se passando. E aí ele se levantou, e o verso 20 começa então a dar continuidade a essa história. Então leia aí. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então, Lucas capítulo 15, a partir do verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem a roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e mantêm-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, esta parte da história, ela vai falar mais do pai. E eu gosto de pensar como o Senhor Jesus Cristo, veja, é Jesus Cristo que está contando essa parábola. E ele vai dando detalhes do pai, que na realidade é o próprio Deus. E ele vai falando. Então ele vai contando essa história, tudo para mostrar para aquelas pessoas que estavam criticando, porque eu vou lembrar vocês que a história começa mais ou menos assim. A história verdadeira começa que Jesus estava sentado do lado de pessoas que eles consideravam que era de má fama. Pessoas ruins, pecadoras, segundo os olhos deles. E Jesus estava ali, sentado com eles. E eles começam a criticar. E aí Jesus conta 3 parábolas. A primeira das 100 ovelhas, a segunda das dracmas. E agora essa parábola que todo mundo conhece como a parábola do filho pródigo. E aí esse filho está voltando. Gente, nós precisamos prestar atenção, porque Jesus Cristo mostra algo para nós e nós precisamos saber. Não são as pessoas que estão lá fora, mas nós precisamos saber, para que a gente possa, de alguma forma, se parecer um bocadinho assim com Deus. E a palavra vai dizer que, estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Primeiro, nós precisamos perceber desse pai. Porque esse pai que está lá na sua chácara, na sua fazenda, na sua casa, viu o seu filho que estava lá longe. Ou eu estou enganada, ou este pai ficava ali à espreita do momento em que seu filho voltaria. Uma certa ansiedade, uma certa esperança, um desejo que ele viesse. E a sua postura era de ficar olhando para o horizonte. Quem sabe ele iria aparecer. Esta é a posição do pai. O pai, ele está olhando, ele está esperando, ele está desejando tanto que o seu filho está longe. E ele é o primeiro a ver que o seu filho está voltando. Olha que lindo. Estando ainda longe, seu pai o viu. E é bonito de ver, porque o pai, ele, sem acontecer qualquer coisa, ele sai correndo. O filho provavelmente não tem nem força. Mas o pai sai correndo para o filho. E tem aquela canção, né? Corra para os braços do pai, né? Eu diria o contrário, o pai corre para dar um abraço ao filho. A gente acha que a gente sempre precisa correr para o pai. A palavra de Deus está dizendo que o pai corre para o filho. Tamanho amor que ele tem. E não que a gente não possa correr para o pai, mas nós estamos aprendendo aqui que o pai corre para o filho. E sem que o filho diga qualquer coisa, sem que ele emita qualquer palavra, ele o abraça e ele o beija. Ele não se senta na varanda, vem, como muitos de nós faríamos, sendo pais e sendo mães, aguardaríamos sentado num cantinho, assim. Eu vou ficar aqui, ele está vindo, cheio, deixa você ser vergonha chegar aqui que eu vou ter uma conversa com ele. Não, esse não é Deus. Deus sai correndo para encontrar o seu filho. E ele o abraça e o beija, antes mesmo do filho dizer qualquer coisa, uma só palavra. Talvez nós diríamos, cheio de amarguras, cheio de tristezas, não há sentimento assim para o pai. Talvez cheio de rancor, cheio de mágoa.
chegasse perto, eu não disse. Você ia voltar. Está pensando que a vida é fácil? Está fora. Não tem essa palavra de Deus. Essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que ele sai correndo, porque ele quer mesmo estar com o seu filho. Não tem amor. Deus me ama. Deus me ama. Essa última canção que nós cantamos não foi sem propósito. Porque Deus faz coisas assim também, para dizer para você que você não precisa fazer muita coisa, não. Eu diria que quase nada. Para receber o amor do Pai. Basta você voltar. Não é lindo isso? É maravilhoso. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Pai. Este é aquele a quem nós servimos. Às vezes a gente acha, olha, a justiça nem aparece aqui. Não tem justiça. Eu vou dar um tempo para ver se você melhora. Vamos pensar. Ele não fala para as pessoas assim que pecam, né? Vamos ficar no banco 6 meses aí, depois você volta a tocar. Porque assim não é Deus. Pode ser a igreja, pode ser a religiosidade, mas esse não é Deus, entende? Talvez a igreja faça isso, mas faça porque ela é medrosa, porque ela tem medo de que alguém pise na bola com ela. Mas Deus não tem medo de que o homem pise na bola com ele. A verdade é que se nós, como igreja, devemos aprender que se alguém se arrepende, já é dado a ele o lugar que ele tinha antes. Mas a gente não faz isso. Mas a gente pode voltar fazendo, pode? Sabe por quê? Porque esse é Deus. Porque é esse que ele está nos ensinando. Se a pessoa vai se acertar ou não é problema nosso. É problema da pessoa. A gente não gosta, mas esse é o Pai que está aqui na Bíblia. E é maravilhoso. Então o Pai corre. Ele não diz nada. É maravilhoso. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que o Pai, cheio de compaixão, e é importante nós entendermos o que significa essa palavra. A palavra compaixão é uma compreensão do estado do outro, não é empatia. Porque a empatia para aí. A empatia é assim, você se colocar no lugar do outro. A compaixão ela é um pouquinho, que eu posso dizer assim, ela é mais inclusiva. A compaixão, ela compreende o estado do outro, ela percebe o estado do outro, ela percebe como a pessoa está e ela então se coloca à disposição para dar solução à questão dela. Isso é compaixão. Explicando nas minhas palavras, o dicionário vai ser um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. Ou seja, eu compreendo que a pessoa está como ela está, então o pai olha, está cheio de compaixão. Nossa, meu filho está... Ele perdeu tudo. Ele está desgraçado. E desgraçado é sem a graça. E ele percebe que ele está sem a graça do Pai, e aí ele tenta então, de alguma forma, devolver a graça que estava lhe faltando. Então, é isso. E eu me lembro daquele texto de Jesus Cristo na cruz. Está ele ali, junto com 2 ladrões, lembra? Né? Um texto bastante conhecido. E aí um dos ladrões começa a falar assim: Senhor, tenha misericórdia de mim quando o Senhor chegar no paraíso. O outro não está entendendo nada. Mas o Senhor Jesus Cristo diz assim: hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo na casa do meu Pai. Sabe por quê? Porque naquele momento que o homem fala aquilo para o Senhor Jesus Cristo, é como se ele reconhecesse de que ele precisa do Pai, que ele precisa da graça do Pai. E aí naquele momento ele é abençoado, naquele momento ele é perdoado. Não precisa de grandes coisas,
de muita fala, de uma noite inteira de DR para perdoar alguém. Eu sei que nós somos diferentes. Eu sei que eu também sou. Mas se nós queremos nos parecer com o Senhor, é importante a gente saber como é que Ele é. Porque só assim nós vamos nos tornar uma igreja que testifique do amor do Senhor. É reconhecendo quem Deus é, desejando ser como Ele. Tão perdoador como Ele está sendo aqui nesse texto. Aí voltem lá para o verso 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E aí no verso 21, o texto vai dizer assim, que o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Naquele momento, o filho só repete para o pai o que ele já havia pensado. Lembra? Porque no texto atrás ele já havia pensado: não, quando eu chegar perto do meu pai, eu vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Porque ele já tinha se arrependido. Ele já tinha se arrependido de ter se permitido viver daquele jeito. De ter perdido toda a sua humanidade. De ter perdido a sensibilidade. De ter perdido a comunhão com o Pai. Porque aquilo lhe fez muito mal. E a gente já falou sobre essa questão. E aí ele só fala isso. E talvez ele estava começando a falar mais algumas coisas. Eu acho que tem algumas versões que dizem o seguinte: que o pai não deixou ele terminar de falar. O pai não deixou ele terminar de falar. Por quê? Não precisa mais ter conversa diante de um pedido de perdão. Não precisa relembrar o que a outra pessoa fez para perdoar alguém. Basta a pessoa dizer: me perdoa. Basta a pessoa se colocar como arrependida. Porque é isso, para o pai bastou. Para o pai foi necessário só aquilo. Nada mais. Mas entende como é que é o ser humano? O ser humano precisa de mais. Precisa de um tempo. O ser humano precisa pensar, repensar. Vamos conversar sobre aquilo de novo. Mas Deus não. O filho só falou isso e já foi suficiente. Mas o pai disse aos seus servos: entenda, esse é o Pai, esse é Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós nos tornamos filhos através do próprio Senhor Jesus. É esse. E ele diz uma palavra que me coloca assim em êxtase, porque é maravilhoso, porque ele usa essa palavra, acho que na sua também deve estar essa palavra aí: depressa. Depressa. E ele diz: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. O pai tinha pressa. E tinha pressa em tornar aquele filho digno. Não tinha pressa em conversar mais um pouco. Vamos lá. Vamos ali na varanda. Vamos conversar um pouco. Vocês me dão licença, que eu preciso ter uma conversa séria com o meu filho. Não, não foi isso. Ele falou: depressa, tragam uma roupa. Uma boa roupa. E a roupa, aqui, meus irmãos, é dignidade. Ela tem um significado de dignidade. A roupa. E é isso que o pai quis trazer para o filho, quando ele manda trazer a roupa para o filho. É dignidade. Vocês vão se lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo, ele cura aquele endemoniado que vivia ali gritando em torno do cemitério, e que então foram expulsos vários, saíram dali vários demônios, e que esses demônios foram para o corpo dos porcos, e eles se jogaram. Então, passado um tempo, está o Senhor Jesus Cristo conversando com esse homem, e a palavra de Deus vai dizer que ele já estava vestido digno.
dignidade. Porque se ele ficasse pelado na frente dos outros, ninguém ia ficar perto dele. Vocês querem ver como isso, ao contrário, também é estranho? Porque uma pessoa que não está vestida perto de nós é estranho. Se aparecesse uma pessoa nua aqui, a gente ia ficar constrangido. Não ia? Ia afastar, né? Feito os morceguinhos aqui. Um morcego, né, cara? Conseguiu tirar daqui, né? Tinha os morcegos aqui. Eles queriam atrapalhar, mas não atrapalharam, não. Mas quando aparece uma pessoa nua perto da gente fica constrangido, não é? Mas vamos para a praia. Vão para a praia e alguém aparece lá na praia de terno, sapato e vai lá para a praia andar. Vocês não vão estranhar também? Porque tem roupa para as suas determinadas atividades. E estranhar também. Então a roupa aqui, aquele homem que chega provavelmente em trapos, sujo, cheirando muito mal, é-lhe dado a roupa, é-lhe dado a dignidade. E é isso que o Pai quer dar a cada um de nós. Não importa como ele vem. A questão é que, se ele vem, Deus dá a ele dignidade. Basta vir ao Pai e ele dá dignidade. Basta chegar ao Pai e ele lhe dará dignidade. Basta se aproximar do Pai e ele lhe dará dignidade. O que os outros vão falar? Não sei. A verdade é que se você se aproximar do Pai, ele depressa, de uma forma urgente, ele dá dignidade àquele que se aproxima dele. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. E aí ele continua falando: tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E eu quero falar, só trocar a ordem aqui, para que a gente possa compreender. O calçado naquela época não era para qualquer um. Não eram todas as pessoas que tinham calçado. O calçado, ele era dado para os chefes, para os patrões e seus filhos. Os empregados e os escravos não usavam calçados. Entendem? Então, o que isso significa? Significava que Deus, o Pai dessa parábola, estava devolvendo ao filho a condição de filho. Porque às vezes nós nos afastamos do Pai e achamos que não somos mais o Pai. Mas quando nós nos aproximamos do Pai, o Pai devolve a cada um aquilo que se perdeu, porque nós nos distanciamos. Ele devolve a condição de filho. E isso é maravilhoso. Qualquer um, em qualquer situação e em qualquer pecado, o Senhor devolve a condição de filho. Deus me ama? Sim. Deus me ama. E Deus te ama. E isso é maravilhoso. Então não dá para descartar e passar por esse texto e essa parte aqui tão fundamental para as nossas vidas de qualquer jeito. Eu vejo um pai que ele está muito mais preocupado em devolver tudo que o filho havia perdido naquele momento em que ele se aproxima. E nem um pouco preocupado como foi a sua história, como é que ele perdeu o dinheiro, com quem que ele se envolveu e quais as coisas que ele fez. Para confirmar se ele está realmente arrependido, se ele realmente está ali de coração aberto, ou se ele só voltou porque ele não tem dinheiro. Não tem nenhum momento essa conversa. Esse é o Pai. E aí então ele devolve o anel. E o anel também tem um outro significado, que é autoridade. Ou seja, ele legitima para aquele filho tudo aquilo que ele é, inclusive perante a sociedade. O anel significava aquela relação, a relação de pertencimento que ele tinha com o pai, com a sua família e ali com aquela fazenda. Então ele pode, o filho pode
ir até o banco e falar em nome do Pai. Quando o Senhor devolve o anel para os seus filhos, Ele devolve a autoridade que todo filho perdeu no dia de falar em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso. Então, às vezes, a gente, na nossa caminhada, porque nós somos assim. Na nossa caminhada, às vezes, a gente se afasta um pouco do Senhor e a gente acha que não pode falar do amor de Deus para outra pessoa porque a gente não é digno. Mas quando nós nos aproximamos do Pai, o Pai coloca um anel no nosso dedo, dizendo que você tem a autoridade para falar do Senhor Jesus, desse amor. É isso que o Senhor vai mostrando, é isso que Jesus Cristo está tentando falar para aqueles homens. Quem é o Pai? Quem é esse Pai? Depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele, colocam um anel em seu dedo e calçado em seus pés. E agora ele vai dizendo assim, já no verso 23, tragam um novilho gordo e matem-no. Sabe aquele novilho gordo que daria para sustentar muitas pessoas? Ele fala assim, traga. E esse novilho gordo, se você prestar bem atenção, em toda a história é o próprio Cristo, que foi sacrificado em favor de nós. Então, ele primeiro devolve as roupas. Vamos pensar que o Senhor Jesus Cristo nos deu novas vestimentas, não é verdade? Nos deu a sandália, devolvendo a condição de filho, o anel, a autoridade, então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele vai dizer assim, nós vamos matar um novilho gordo. E por que ele vai matar um novilho gordo? A compreensão do Pai é esta. Este meu filho, ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Lembra dos 3 verbos que eu ensinei para vocês logo no começo da parábola? Então, o primeiro, perder-se, achar e festejar, ou alegrar-se. Novamente, o Pai vai dizer isso, porque o meu filho estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido. E a gente se perde em tantas coisas, meus irmãos. Às vezes a gente se perde no mundo. Eu já expliquei isso, mas eu gostaria de relembrar a vocês. Às vezes a gente se perde em nós mesmos. A gente confunde o que é prazeroso, o que é bom, e passa a viver isso. E a gente vai se perdendo, vai se afastando do Pai. Muitas coisas podem afastar do Pai. E é por essa razão que muitas pessoas vão se afastando e elas vão dizendo o seguinte, porque esta é a palavra delas: não, eu não preciso ir à igreja nenhuma, de fato não preciso, para ter um relacionamento com o Pai. Mas nós não podemos esquecer que o relacionamento com o Pai só é digno quando tem relacionamento com o outro. Então, se a gente não fala com outras pessoas que têm a mesma fé conosco e não tem prazer de estar ali naquela reunião, me parece que a gente não tem muita parte com o Pai. Essa é a que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, às vezes, a gente se perde. E é por isso que quando a gente se perde, é necessário que se ache. Vocês vão se lembrar que das 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu. E ela se perdeu do bando. Não foi lá o pastor que perdeu ela, certo? Ela se perdeu, sozinha. Porque estava lá o bando e ela de repente se distraiu bastante, não foi? Porque como é que uma ovelha se perde do bando? Eu já falei isso para vocês. Porque ela estava muito distraída com outras coisas. E essa pode ser uma condição nossa. Depois, tem uma mulher que perde a dracma dentro de casa. Então, uma moeda não se perde sozinha. Então, quem perdeu foi a mulher. Eu acredito que o filho mais novo
ele representa a ovelha, que estando tudo bem ali, acabou se perdendo. E a gente se perde em muitas situações. As crianças são as que talvez demorem mais para se perder. Porque elas não estão muito ligadas a algumas coisas. Mas o adolescente rapidamente vai se perder. E ele não se perde porque ele joga ou por causa das amizades. Mas ele se perde porque ele joga muito, porque ele brinca muito, porque ele se diverte muito. E acaba se afastando do pai. Já o adulto, ele não se perde mais tanto com os amigos e nem com as brincadeiras. Ele se perde no trabalho e ele se perde no futuro. Ele pensa tanto no trabalho para sustentar a sua família e tanto no futuro que um dia ele possa viver, que ele se afasta do pai. Nós precisamos parar para pensar nisso. Mas a boa nova desta palavra é que quem estava perdido foi achado. E por isso o Pai se alegra quando ele retorna. Esse é o Pai que Jesus Cristo quer que nós conheçamos. Um Pai que nos ama. Que não está muito interessado em quantos pecados você cometeu. Que não está muito interessado em que você conte uma história de arrependimento, mas que só está olhando para você e dizendo assim: quer voltar para mim? Porque eu quero estar com você. Eu te amo. Jesus nos ensina a se aproximar de Deus, confiando na sua misericórdia, confiando no seu amor, confiando na sua graça, confiando naquilo que Ele pode restaurar nas nossas vidas. Ele pode restaurar tudo, tudo que há na sua vida. Pensa numa coisa que está difícil restaurar. O Senhor pode restaurar. Pense numa coisa que você está tentando e não consegue. O Senhor pode. O Senhor quer viver com você hoje, não uma relação de patrão com escravo, porque era essa a condição que o filho foi solicitar ao pai. Mas ele quer te devolver a relação que ele tinha com você de filho. E não importa o que aconteceu, desde que você reconheça, ele dá isso. E a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, porque quem é filho do Pai tem que se alegrar. Mas como igreja, nós também precisamos conduzir os nossos relacionamentos da mesma forma que o Pai faz. Parar com aquela história de que o outro, porque ele não faz as mesmas coisas que você faz, ele é indigno. Parar de cobrar do outro que ele seja melhor. Bota seu joelho no chão e ora, e pede, e clama. E o Senhor, através do seu Santo Espírito, vai fazer com aquela pessoa o que ele está desejando. Clame. Para de reclamar. Para de criticar. Eu sei que é difícil. Para mim é muito difícil. Mas o Senhor está me ensinando aqui que Deus é assim. E, portanto, se eu sou filha dele, eu tenho que me parecer com ele. Por isso, igreja, hoje é dia de festejar. Hoje é dia de se alegrar. Porque quem quer retornar para o Pai, não precisa nem correr muito. Ele vai correr até você. Amém? Não precisa fazer grandes esforços, apenas dizer: Senhor, faz igual aquele homem que subiu para orar. Não sou nem digno. Baixa a cabeça e sai.
Porque a palavra de Deus vai dizer que é Ele que saiu transformado. E vamos tentando dar conta das nossas vidas. Vamos tentando bem devagar apresentar as nossas vidas. Porque volta e meia a gente também pode se perder. Volta e meia também às vezes a gente vai errando algo. Mas o Senhor Ele nos ama. Se Deus me ama, sim. Deus me ama. E você devia dizer isso para o Senhor, para a igreja, para a pessoa que está do seu lado. Que tal você fazer isso agora? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, pergunta para ela, Deus me ama? Pergunta assim forte, né? Olha, Deus me ama? Pergunta, Deus me ama? Não precisa responder. Você mesmo diz para essa pessoa, sim, Deus me ama. Por isso, igreja, hoje é dia de festejar. Não mais se entristecer. Nunca mais se entristecer. Porque o Senhor hoje, através da sua palavra, está nos dizendo, a cada um aqui, que Ele te ama. E depois que Deus disse isso, dá para ficar entristecido? Não dá, não é verdade? É isso que o Senhor está desejando falar para você hoje. Que Ele te ama. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Se estiver no seu cantinho, vai dizendo, Senhor, talvez eu, por conta dos meus relacionamentos, por conta da minha história na igreja, ou por esse mundo afora, eu fui achando que o Senhor era mais assim, duro, pesado, que eu só poderia voltar para o Senhor se fosse diante da dor. Não, mas não me parece, depois de ler um texto como esse, me parece que o Senhor é só amor, tanto amor, que hoje eu me sinto em condições de me apresentar diante de Ti e dizer, Pai querido, eu pequei contra o Senhor, mas eu quero ficar do teu lado. Eu quero ficar junto com o Senhor. Eu quero te abraçar.